Boa tarde! Eu gosto de quem chega no horário, que bom que vocês já chegaram, então eu vou aproveitar e contar uma história sobre o tema da live. E no final de 2023, eu fui num evento do Wendel Carvalho, chamava Imersão Million. E ele dava um plano de negócio para você fazer 1 milhão em produtos digitais. Quando eu entrei no evento, logo assim, no início, no saguão, assim, tinha um letreiro enorme com a palavra merecimento. Claro que eu tirei foto, vou postar aqui essa semana. E o evento se tratou muito de merecimento, obviamente, que estava ali, para você fazer mais dinheiro. E durante o evento eu fui percebendo que, apesar de eu falar, né, eu mereço, é claro que eu mereço boas coisas, bons carros, boas casas e tudo de bom, isso não era verdade. Me doeu bastante. Então, por isso que eu trouxe esse tema para vocês, porque muitas vezes você tá aí fazendo várias coisas e não tá se permitindo receber. Então, hoje nós vamos falar de merecimento. Depois desse evento, eu comecei a observar a minha família. Eu sou muito observadora e como eu também faço constelação familiar, fiquei observando e eu vi que era tudo assim, o pouquinho, o do outro era melhor, vai com calma, não faz isso. Não se permitiam receber, era sempre o pior, né? Todo mundo fala, deixa o copo de requeijão para você e a taça de cristal para as visitas. E sempre foi assim na minha casa. O pior era sempre para mim, quando viesse alguém era alguma coisa melhor. E mesmo com roupa, às vezes eu comprava roupa quando eu tinha muita prosperidade, hoje obviamente já vou ter que fazer isso, e deixava lá no armário. Hidratantes, então, aqueles que eu trazia da Victoria's Secret dos Estados Unidos, assim, ficava apodrecendo, daí ficava fedendo, eu não usava e jogava, porque eu não merecia usar aquilo. Eu só merecia usar numa ocasião especial, porque foi isso que eu aprendi. Hoje não. Agora eu fiz aniversário, ganhei vários hidratantes que eu adoro e eu já tô usando, tá lá, eu deixo separado, acabando um, já vou colocando o outro e eu não deixo para amanhã. Eu vou usando, desde roupa, sapato, eu não espero, eu uso, eu coloco copo, taças, minhas taças que eu adoro tomar vinho são sempre de cristal, não uso, né, taças de vidro. Uso assim o prato, sempre o melhor do que eu posso ter, né, comprar naquele momento, sem me endividar, obviamente. E isso vai fazendo com que eu vou aumentando o meu merecimento. E eu vou das coisas mais simples, desde o sabonete do supermercado até coisas bem maiores. Então, eu compro assim, aquele eletrodoméstico que eu quero. Aquilo que eu quero, aquele carro que eu quero. Posso demorar mais, posso demorar menos, mas eu compro aquilo que eu acredito que eu mereço naquele momento. E é disso que nós vamos falar hoje. Então, peguem papel e caneta, porque nós vamos ter aquele exercício final. Ai, desculpa que eu já falei muito. Para vocês irem anotando os insights, nós vamos fazer o ciclo, os exercícios juntos, como sempre. Então, para começar, eu quero que você feche os olhos, faça 3 respirações profundas e fale o seguinte: eu me autorizo a receber. Já vamos começar assim. Você se autorizando a receber. Pode ser ridículo para você nesse momento, mas quanto mais você estudar, quanto mais você entender sobre isso, você vai ver o quão poderosa é essa frase. Eu me autorizo a receber. Tá? Então, vamos pela primeira pergunta. Você faz de tudo pelos outros, mas recebe menos do que você merece. Talvez não seja azar.
talvez você tenha algumas lealdades invisíveis. Eu era a pessoa que dava demais para os outros. E claro que minha vida ficava totalmente de lado e eu fui deixando todas as áreas da minha vida do lado até que, né, eu fiquei lá embaixo, soterrada, fazendo tudo para os outros e na total escassez. Isso não quer dizer que hoje eu não ajude as pessoas, sim, mas ajudo onde existe reciprocidade. E não precisa ser na mesma hora que isso acontece, mas geralmente eu lido com pessoas que eu tenha reciprocidade. Se eu não tenho reciprocidade, não existe uma relação. Então, o fundamental para eu ter uma relação com qualquer pessoa, um dos grandes pilares é a reciprocidade. Tá? Porque eu faço pelo outro e eu mereço que o outro faça por mim. Não na mesma hora, como eu já disse, mas que exista essa troca. Toda relação existe uma troca. Você dá, não é legal. Não existe equilíbrio nisso. Tá? Então, em qual área que você acredita que o seu merecimento hoje está pior, que mais trava? Que área da sua vida? Escreve aí no seu caderno qual área da sua vida. Se você está pensando todas, escreve todas as áreas, não tem problema. Financeiro, um trabalho, relacionamento com seus amigos, social, enfim. Escreva qual área na sua vida que o seu merecimento está bem baixo. Antigamente na minha para mim eram quase todas as áreas, tá? Então não se preocupe se você está escrevendo isso. Então vamos começar fazendo um diagnóstico, tá? Onde você se encolhe quando deveria se posicionar? Quando você fala, deixa pra lá. Outro dia eu recebi uma mensagem assim, de uma pessoa, óbvio que eu tinha me desentendido, e ela falou assim, a gente não pode começar do zero? E eu fiquei pensando, não respondi na hora. Eu falei, há um tempo atrás eu responderia sim, tá, vou começar do zero. Mas eu percebi que não tem como começar do zero. Eu, pelo menos, não consigo começar do zero, porque aquela pessoa tá no menos ali, tá bem no menos. Então, fica muito difícil, porque qualquer desentendimento, eu me conheço hoje em dia, eu sei que eu vou acabar lembrando daqueles fatos que não foram legais durante um período da minha vida que eu não estava bem de saúde e que a pessoa não foi legal. Então, foi muitas coisas juntas, não foi legal. Então, hoje em dia, com esta pessoa eu não consigo começar do zero. Talvez com outra, ok. Mas o que eu quero que você entenda é, se posicione. Que áreas da sua vida você não consegue se posicionar. Por exemplo, eu já consigo me posicionar em várias áreas da minha vida. Quando algum cliente fala, mas não dá para fazer... Assim, não, as condições para os meus clientes são exatamente a mesma. Eu não posso dar uma condição para um e outra para outro. Seria muito ruim. Então, para todos os meus clientes, tem lá o site, tem as condições de pagamento, tem tudo. A pessoa pode pagar depois? Não. Porque eu sei muito bem que as pessoas pagam, agendam e não aparecem. Então, não pode pagar depois, aí você tira o lugar de alguém. Então... no trabalho eu já consigo me posicionar, em relacionamentos eu consigo me posicionar, com os meus amigos eu consigo me posicionar, fui conseguindo aos poucos me posicionar. Então, que áreas que você não consegue? Onde você está se encolhendo? Eu me encolhia? Sim, mas eu só posso estar aqui falando com você e ajudando outras pessoas se eu já passei por isso, né? Porque é mais fácil ajudar a outra pessoa quando você já passou, quando você tem essa experiência, porque senão você fica no vazio, né? E para ajudar a pessoa a sair disso, tá? Mas vamos continuando. Alguns sinais práticos do não merecimento, tá? Você
tem aquele valor do seu serviço, do seu produto, e você já, a pessoa fica, vou pensar, você fala, não, peraí que eu já vou te dar um desconto. Calma. Desculpa. Você já dá o desconto? Calma. Aquele é o valor. Eu faço algumas promoções na Black Friday? Sim, faço. Faço algumas promoções perto do meu aniversário, por exemplo? Faço, mas é para todo mundo. Né? Não tem problema você dar desconto, mas desde que seja, né, uma forma... Por exemplo, quando tem um cliente que vai de uma mentoria para outra mentoria que é mais cara, ele tem um desconto sim, porque é um cliente que já vem vindo num processo e ele merece um desconto. Mas para todos os clientes, são 100% dos meus clientes, quando eles saem de uma mentoria para outra mentoria, eles têm um desconto, o mesmo porcentagem, tá? Eu sempre faço igual para todos. Um segundo coisa que eu vejo bastante, a incapacidade de receber um elogio. A pessoa fala, ai não, imagina, ou por exemplo, vamos supor, você compra essa garrafinha aqui, na realidade eu não comprei, eu ganhei, mas tudo bem. Você compra essa garrafa essa aqui da Nespresso, não é da Extremo, pra lá. Aí você fala, não, foi bobagem, é baratinho, eu tive um super desconto. Essa eu ganhei, né? Porque eu comprei vários cafés, era uma promoção da Nespresso. Ok. Mas você já se diminui. Não, eu comprei na promoção 100 mil vezes, sem juros. Você não precisa falar, né? Ou essa incapacidade de você receber um elogio também mostra o seu não merecimento. Por exemplo, que roupa bonita, você já se diminui. Ai, não, é simples. Não, obrigada, só agradeça, tá? Você trabalha demais, outro ponto, e descansa de menos. Trabalha muito, descansa de menos e não tá tendo resultado. Esse é um outro grande ponto do não merecimento. Se culpa por ganhar mais que seus pais, de fazer mais dinheiro, de ter melhores condições que sua família. Também é não merecimento. Tem uma grande dificuldade de dizer não. Relações desequilibradas. Também indica que você tá ali no não merecimento, tá? Então, o que você vai fazer? Fazer um inventário, listar frases sobre dinheiro ou algum tipo de reconhecimento que você ouviu na sua casa. Então, como eu falei, por exemplo, do copo, esse aqui não é para você, isso aqui não é agora. Então, cuidado com essas frases. Por exemplo, dinheiro muda as pessoas, melhor pouco com saúde, não dá para ter tudo na vida. Então, tudo isso indica frases de não merecimento, tá? Qual é o comportamento que ela gera? Por exemplo, tem uma cliente que adquiriu um carro muito bom. A família não tinha. Na época, ela era a primeira da família a ter um carro automático. Hoje em dia é muito mais fácil ter um carro automático, mas na época, não. Ela saiu da concessionária logo depois, assim, do nada, já, o carro, foi riscado. Ela não merecia ter aquele carro, porque ninguém da família tinha um carro como aquele. Ela se sentiu o quê? Não merecedora daquele carro. Então, diversas coisas aconteceram com o carro, até ela não conseguir pagar o carro, por causa que ela acreditava de não merecimento. Que ela acreditou nisso, tá? Se ela acreditasse que ela merecia aquele carro, ela já teria ido para um muito melhor. Ela fez um trabalho, foi na mentoria Liberte-se, e depois ela entendeu
Por que que ela não foi só no carro, né? Só estou dando um exemplo bem simples, faz diversas coisas na vida dela que ela acreditava que não merecia. E aí ela foi indo e foi conquistando muitas outras coisas com muita facilidade. Então, que coisas que já aconteceram na sua vida de você ter comprado algo bom, conquistado algo bom, feito uma viagem, faz uma lista de tudo, ou de relacionamento, de coisas que você queria, que você conseguiu, e aconteceram diversas coisas na sua vida e que aconteceu. Então, para cada frase que você listar aí sobre as situações, qual foi o comportamento que gerou isso? Qual foi o pensamento que aconteceu? Minha mãe estava certa, meu pai estava certo, melhor eu ter no caso, um carro mecânico, simplesinho, um carro popular, em vez de ter um carro melhor ficar aqui, quietinho. Qual foi o comportamento, o que aconteceu depois disso? É preciso você identificar isso para você poder sair desse ciclo de não merecimento. Porque toda vez que você trabalha, conquista, junta dinheiro, não sei o que, compra aquilo, ou consegue um relacionamento e aí você se sabota e termina. Ou perde. Tá? Algumas sugestões. Muitas pessoas falam isso em relação à saúde. É melhor ter pouco dinheiro, mas ter saúde. Gente, a saúde também é prosperidade. Quanto mais dinheiro você tem, alguém que fala por experiência própria, mais condições você vai ter de ir num bom médico, num bom hospital, ter um bom plano de saúde. Então, quanto mais dinheiro você tiver, mais acesso a uma boa saúde você vai ter quando você precisar. Então, quando eu tive um problema na cabeça, eu fui no maior especialista do país, que fica no hospital, um dos mais caros de São Paulo, que é o Einstein. Passei consulta com ele, fiz exame, mas eu consegui isso. Tá? Isso quer dizer que eu não falei, não vou. Gente, era minha cabeça, senão eu não ia estar aqui. Então, quanto mais... Então, se você tem esta crença, reflita sobre ela. Tá? Sempre questione. Dinheiro muda as pessoas. É outra frase que, então não quero mudar, vou ficar assim. Dinheiro muda as pessoas, tanto pro bem quanto pro mal. Sim, quem é uma boa pessoa vai fazer muitas coisas boas com o dinheiro. E a pessoa se essa pessoa é boa e tem pouco dinheiro, ela também vai fazer muitas coisas boas, mas com mais dinheiro ela vai conseguir atingir muito mais gente. Se a pessoa é ruim, ela vai fazer coisas ruins com pouco dinheiro ou com muito dinheiro, tá? Cuidado. E outra frase, essa é muito da minha família, não dá pra ter tudo. Você pode priorizar o que você quer no momento e construir passo a passo o resto. Eu sempre tô com foco em uma coisa e vou construindo o resto. Tá? Essa era uma frase que, sim, eu aprendi, e principalmente a vida é uma luta. A vida é uma luta e não dá pra ter tudo, foi isso. Então, uma frase que eu lembro muito, que eu repetia muito antigamente, que era assim, ou eu caso ou eu compro uma bicicleta. Eu falava, agora já como eu tenho uma bicicleta, então não vou casar. Então tinha várias coisas assim. E hoje, eu falo, por que eu não posso ter os dois? Não, eu quero os dois, tá? Eu mereço ter os dois, mas esse eu mereço é sentido, tá? Não é da boca pra fora. Continuando. Uma das coisas que eu falei logo no começo, são as lealdades familiares. Vou trazer um pouquinho de constelação familiar aqui. Então, quando a nossa família vem de uma situação financeira complicada, vou focar no financeiro nesse momento.
nós nos sentimos culpados de ir além, de ter mais, de fazer mais, de ter mais conforto, de conhecer outros lugares. Eu tinha uma cliente que ela viajou de avião primeiro que todo mundo da família dela. E ela foi a trabalho até. Mas ela se sentiu tão culpada por estar indo viajar de avião antes que toda a família dela, que era o sonho, né, dos pais, que ela perdeu o emprego. E toda vez que ela ia viajar, entrava em outra empresa e tinha algum treinamento perto, né, de São Paulo, Rio é muito perto, ela acabava se sabotando para perder o emprego. Até que ela entendeu qual foi o ponto ali. Nós fomos trabalhando, hoje ela viaja para muito mais longe, faz muito mais dinheiro, tem condições de proporcionar e realizar o sonho dos pais de viajar de avião. Okay? Então, o que é importante? Você entender aonde é a raiz, por que isso está acontecendo. Então, o que ela entendeu? Eu não mereço viajar de avião, por exemplo, antes dos meus pais. E isso fez com que ela sabotasse diversos trabalhos para não viajar mais. Só que ela acabava indo viajar, saía do emprego e isso entrou num ciclo vicioso de não merecimento, tá? Então, essas lealdades invisíveis, por exemplo, de não posso ir além dos meus pais, para pertencer eu sofro também. Se eu aparecer, por exemplo, alguém vai me atacar. Isso acontece muito aqui nas redes sociais. Se eu aparecer mais nas redes sociais, alguém vai me atacar e eu não sei o que fazer com isso. Eu não tô nem preocupada com isso há muitos anos. Mas no começo eu também tinha essa preocupação. Óbvio, nem era esse Instagram, eu tinha outro Instagram. E eu tinha 2 Instagrams. Eu tinha um para a família, para os amigos mais próximos e outro profissional. Hoje eu tenho um só. E quer, não quer, tchau. Assim, para mim é uma vida só. Né? Eu só tenho uma vida e áreas da vida. Bom, eu tinha também esse medo. Mas para eu poder estar aqui, eu preciso mostrar para vocês a vida real. É isso que acontece, transparente, tá? Mas muitas pessoas se sabotam com medo do que os outros vão falar. Outro dia eu entrei no elevador, foi bem engraçado. Tem uma senhora, ela é bem brava aqui no meu condomínio. E ela falou, eu vejo seus vídeos no TikTok. Eu falei, ela tem TikTok, a minha cara foi assim. Eu falei, nossa, que legal. Eu achei muito legal. Há um tempo atrás eu ia ficar morrendo de vergonha. Que bom, que legal, gostou? Tipo, beleza. Então tem muita gente que às vezes me segue, eu nem sei. Porque eu não fico olhando quem me segue. Mas hoje eu não tenho mais esse problema. Porque esse problema está resolvido. Então, o que você precisa olhar? O que você ouviu? Fazer que nem eu fiz, que eu acabei de contar no começo da live. Quando eu fui naquele evento. Observar um jantar de família, um fim de semana, assim. Como os seus pais, os seus irmãos agem, os seus avós, se você conseguir. Só ficar observando, assim, tipo um laboratório. Como eles se comportam em relação a merecimento. No que você é igual a eles. Faz um laboratório, começa a observar isso. Começa a falar, bom, isso aqui... E não adianta você falar, tá? Não adianta. A minha mãe tinha um sonho de conhecer a Itália. E ela demorou anos, felizmente nesse momento ela tá lá. E quando foi para comprar a viagem, gente, ela me deixou doida. Porque ela não acreditava, não, esse merecimento dela de ter trabalhado anos, ser aposentado, ter feito um monte de coisa e ter condições de ir para uma viagem itália,
era fora da casinha dela, independente de ter o dinheiro ou não. No dia, na semana que ela tava tentando resolver, eu falei, foca. Ela via, tipo, Alemanha, França, qualquer outro lugar, foca. Se você não quer ir pra Itália, vai pra Itália. E aí eu fui bem incisiva, eu falei assim, não é o seu sonho, vai pra onde você quer. Mas um não merecimento de ir para aquele país era tão grande, sendo que uma tia-avó dela veio da Itália, nem sei se era por isso que ela queria ir, provavelmente sim, porque a tia dela era ótima, era minha tia-avó, né, no caso, que ela não ia. Então, isso vem muito enraizado. Então, observe isso. Observe como era. Tenta se lembrar, seus pais não estão mais isso, lembra como eles eram. Em relação às pequenas coisas, em relação a colocar mesa, em relação à comida, em relação à viagem, em relação à roupa, em relação ao carro, em relação à compra do mercado. Observe isso. E veja agora como você pode fazer diferente no seu dia a dia. Na hora de ir ao mercado, na hora de colocar uma roupa, na hora de viajar, na hora de comprar algo para você. Coloque sempre o seu melhor. Coloque uma mesa bonita para você, porque você merece. Penteie o cabelo, arruma, faça a unha, porque você merece. Porque você gosta de você. Então faça coisas boas, mostre pro universo que você merece usar aquele creme, não aquele que eu deixar apodrecendo no armário, aquele que eu uso todo dia. Porque eu mereço estar cheirosa, bonita, com uma roupa, um colar, enfim, uma blusa que eu posso. Então, observe isso na sua família, tá? Agora eu vou falar do plano dos exercícios de 7 dias e depois eu vou responder todas as perguntas. Então, anote que esse protocolo é bem legal você fazer, como os outros protocolos que a gente tem falado nas lives, tá? Então, antes de eu falar o protocolo, eu quero só fazer uma pergunta. Se você se autorizasse hoje, qual a decisão tomaria em 24 horas? É a primeira pergunta antes da gente fazer o protocolo, tá? Então, hoje, dia 1, faça esse inventário de frases que nós falamos. Tudo que você ouviu dessas frases que remetem ao não merecimento. Tenta se lembrar dessas histórias, né? Essa observação, como eles se comportam em relação às pequenas coisas, tá? A casa que você foi criada, como que ele se comporta. Dia 2, evidências, tá? Crie seu diário de méritos. Então, 10 provas do seu valor. Eu falo inglês fluente, eu sei arrumar uma gaveta, eu sei cozinhar, coisas que você faz com muita facilidade. Quem você é? Quais são os seus méritos? Faça esse diário. Dia 3. Escreva 2 limites que você vai começar a impor a partir de agora. Tá? Dia 4. Isso é para quem vende produto ou serviço. Defina um preço inegociável. Aquele valor inegociável. Aquele valor mínimo inegociável. Tá? Dia 5. Receba um elogio e só fale assim, obrigada. Só. Não justifique, não fique, isso é baratinho, isso comprei. Obrigada. Você tá bonita hoje? Obrigada. Não responda, você também. Obrigada. Dia 6. Comemore, faça uma celebração, marque um rito de celebração. Algo que você gosta de comemorar. Se você gosta de tomar uma taça de vinho, tome uma taça de vinho. Se você gosta de ir ao cinema, vá ao cinema. Faça algo que seja para você uma celebração. Qualquer coisa que para você seja uma celebração. E dia 7. Faça uma contribuição consciente. Eu, por exemplo, faço 2 sessões de mentoria gratuita por semana. Alguma coisa que tem a ver com você, tá?
algo que você possa fazer pelo outro. Tá? Vamos para as perguntas do dia e depois eu vou falar da próxima live, que é já preparando para o próximo e último trimestre do ano. Vamos lá. Então, deixa eu aumentar, senão eu não enxergo. Como saber se o não merecimento me atinge? Observe aqueles sinais. Se você dá desconto sem perceber, se quando você recebe um elogio você já fica desesperado em retribuir, se elogio, não fala só obrigada. São sinais. Qual a diferença entre humildade e não merecimento? A humildade, você reconhece o seu valor e segue aprendendo. O não merecimento você não reconhece. Tá? Sinto culpa por ganhar mais que meus pais. Isso é uma lealdade invisível. Sugiro que você faça uma constelação familiar. Tá? Como parar de dar desconto no automático que tem um valor mínimo inegociável? Ou faça como eu, deixa lá no site, aqui é o valor, aqui tá o link, quer, não quer, sinto muito, mas eu invisto muito no meu conhecimento, tá? Sempre que estou perto de uma meta, algo dá errado. É autossabotagem? Geralmente sim, tá? Mas você precisa entender quando isso começou, a origem disso. E trabalhar, claro, né? Opa! Nossa, é que tá entrando as perguntas aqui. Medo de ser rejeitada se eu crescer. E agora? Rejeitada por quem? Pelo seu marido, pela sua família? Mas o que eu posso te falar? Se você, vamos supor, eu não sei por quem, porque você não foi clara, mas se for pelo seu marido, você quer alguém que não te apoie? Ou ser um parceiro? Assim, tem coisas que vocês precisam conversar, tá? Eu não dá pra te responder exatamente se é o que é, mas independente de se for seu marido, sua família, um pretendente, um parceiro, é preciso você conversar, tá? Mas se você quiser conversar comigo, agende uma sessão de mentoria gratuita, tá? E se minha fé, valores me dizem que querer mais é ganância? Ganância? Com quem que você aprendeu isso? Porque isso veio de alguém. O que é ter ambição é ótimo. Você querer derrubar os outros, aí não. Então, o que você entende por ganância primeiro? Com quem que você aprendeu? Preciso olhar para isso com ser mais clara nessas perguntas. Talvez você precise me manda de novo mais detalhado na caixinha ou no direct que eu te respondo, tá bom? Como identificar lealdades familiares ativas em mim? Quando você fala assim, não posso ir além, quando você se sabota, quando você não impõe limites. Vou dar um exemplo, tá? Eu tinha uma cliente que o irmão dela já não tinha nenhum tipo de problema, nenhuma doença, mas ele era bem folgado. Então ela sempre abria a mão, deixava os clientes dela na mão, atrasado, para fazer qualquer coisa para o irmãozinho que tinha 45 anos. Então, cuidado. Como devolver o que não é meu na prática? Senta assim com o pé no chão. Ereta, fecha os olhos. Imagine o seu pai à sua direita, a sua mãe à sua esquerda. Fecha os olhos e fala, eu devolvo
o que não é meu. Eu devolvo a vocês e fico só com o que é meu. É um exercício. Ajuda? Ajuda. O ideal é você fazer uma constelação familiar, tá? Mas se você quiser fazer só o exercício, pode ser que não dê o resultado que você espere. Porque fica muito difícil assim eu responder. Devolver o que não é seu, entendeu? Então é preciso olhar com mais profundidade. Mas se quiser fazer o exercício, consciência de cada um. Minha família não apoia. Consigo mudar mesmo assim? Sim, porque a autorização é interna. Você acha que alguma família apoia? Difícil, viu? Bem difícil. Como dizer não sem culpa? Leia aquele livro Comunicação Não Violenta. Vai te ajudar a te dar uma resposta mais leve ou educada ou respeitosa, alguma coisa assim. Mas tem uma coisa que eu aprendi há muitos anos que, assim, não é uma resposta completa. Eu só falo não. Eu não justifico. Mas para você chegar neste nível, você precisa ter uma grande autoconfiança. Tá? Então, no começo, recomendo que você leia o livro Comunicação Não Violenta e use os exercícios ali propostos. E quando eu recaio, você cede no preço. Reavalia por que você caiu. O que fez você cair? Foi a sua autoconfiança? Foi o medo da pessoa não voltar? Qual foi o problema? Quando eu faço, por exemplo, um anúncio, acaba direcionando para uma página. Quando tem, Black Friday é uma coisa, mas quando assim, tá ali. É o preço aquele. Acabou. Quando eu faço um anúncio, sei lá, na página do bairro ou no condomínio, é aquilo. Tem outras pessoas que fazem? Tem. Mas aquele é o meu valor. Acha caro? Faz conta. Só que depois, o que acontece? Sempre. Eu já tive, assim, 95% das vezes que as outras 5 tiveram vergonha, de pessoas falarem, ai, não deu certo. Ai, não foi bom. Posso fazer outra constelação na semana seguinte? Não pode. Você vai ter que esperar pelo menos 4 meses. Você não fez? Pagou baratinho? Então, barato às vezes sai caro. Então, eu me posiciono. Esse é o valor, eu estudo, eu estou sempre fazendo um curso, estou sempre lendo livros. E é isso. Mas você precisa trabalhar a sua autoconfiança para não ceder e para entender por que você está cedendo, tá? Como fortalecer a autoestima? Quais são... reconheça quais são seus valores, reconheça tudo que você passou e que você está aqui até agora, isso já ajuda. Tudo que você passou na vida, todos os altos e baixos, e você está aqui. Esse é um bom começo, mas é preciso mais profundidade para eu poder te ajudar melhor. Meu parceiro pensa diferente sobre dinheiro. E agora? Converse com ele. Quais são os seus objetivos, os objetivos, de vocês, para que daqui 1 ano, para daqui 5 anos, para que daqui 10 anos. E vocês precisam se comprometer com os objetivos e com vocês, um com o outro, tá? Como ensinar aos filhos merecimento? Pelo exemplo. Pelo exemplo. Os meus amigos que estão tendo filhos agora, eu falo, ensine os seus filhos, que ainda são bebezinhos, pelo exemplo. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Qualquer coisa que você queira ensinar para os seus filhos, pelo exemplo. Comparação nas redes me derruba? O que fazer? Troque comparação por inspiração. Se inspire nas pessoas que você gosta. Não se compare com elas. Talvez elas estejam mais tempo aqui.
Talvez elas já tenham se atrapalhado, tem outras crenças. Não dá para alguém que está começando agora nas redes sociais, por exemplo, se comparar comigo. Eu também não posso me comparar com alguém que começou 10 anos antes que eu. Não dá. Simplesmente não dá. Mas eu me inspiro nessas pessoas e tem pessoas que se inspiram em mim. É isso. Como sei que o merecimento está instalado? Gostei da palavra instalado. Aquilo que eu falei, se você se cobra demais, você não sabe aceitar elogios, isso quer dizer que ele está instalado. Qual é a próxima live para a gente começar o o último trimestre, fazendo tudo que você não conseguiu fazer esse ano, mas assim, que vai ser terça-feira que vem, como vibrar em alta frequência para atrair prosperidade. Durante este ano a gente falou muito sobre energia, sobre frequência, então vai ser a live para você atrair mais prosperidade, fazer tudo o que você precisa fazer e atrair mais prosperidade aí no último trimestre, que ainda dá tempo, ok? Então mandem as perguntas e até a próxima live.